eu vou trazer uma palavra bastante reflexiva, talvez um pouco didática, para te levar a uma compreensão acerca do ambiente espiritual que cerca a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Neemias capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Todos encontraram, podem dizer amém? Está todo mundo aí? Amém. Todo mundo encontrou, diga amém. Amém. Aí, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Bendito Deus, a minha oração é: abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, pela tua palavra gera em nós discernimento, fala conosco e opera em nós, em nome do Senhor, amém. Senta um pouquinho, por favor. Se o irmão quiser manter a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, mantenha. Se você tiver um lápis ou uma caneta para fazer alguns pontinhos de destaque em alguns textos que nós vamos destacar no livro de Neemias, acredito que vai te ajudar. Eu quero falar um pouco, e hoje eu passei o dia dando uma lida e estudando, e colocando meu espírito à disposição de Deus, para trazer uma palavra de discernimento e compreensão, palavra que nós precisamos ter e receber para servir de diretriz para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Se eu fosse dar um tema, eu chamaria de as propostas do inimigo. Quais são as abordagens que Satanás nos faz de maneira muito discreta e que na maioria das vezes nós nem percebemos que ele está envolvido, mesmo porque na maioria das vezes nós esperamos que uma manifestação maligna se dê de forma terrorosa. Satanás vai aparecer com as presas saindo para fora, um rabo que na ponta tem uma seta, e ele joga fumaça pelas narinas. Essa é a nossa visão de uma obra maligna. Entretanto, a Bíblia Sagrada diz que Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz.
Então é preciso discernir e compreender toda a ambiência espiritual. Neemias é um dos grandes personagens da história sagrada. Na verdade, Neemias é um dos grandes personagens da história do mundo. Ele é considerado um dos maiores estadistas da história. Neemias surge no cenário da história de Israel num período ruim. A nação de Israel havia sido destruída pela Assíria. As 10 tribos foram levadas cativas e dispersas pelo império da Síria. 115 anos depois, aproximadamente, Judá também cai pela espada de Babilônia e já está há 70 anos no cativeiro. O texto sagrado diz para nós que Neemias exercia uma função muito elevada no Império Medo-Persa. Basta destacar que o Império Medo-Persa, que dominava o mundo de então, e que tinha sob o seu governo cerca de 180 nações, é sem sombra de dúvida o império mais portentoso de todos os tempos. Contava com mais de 1 milhão de soldados. Neemias é o copeiro do rei. Parece não ser muito, mas o copeiro normalmente gozava da confiança e da intimidade do rei. Era uma função extremamente lucrativa, muito bem paga, visto que o copeiro era aquele que comia a comida que o rei haveria de comer antes que o rei provasse a comida. O copeiro era quem bebia a bebida que o rei haveria de tomar antes que o rei a provasse. Por quê? Porque era muito comum a morte de monarcas por envenenamento. Então o copeiro provava, porque se a comida estivesse envenenada, morria o copeiro, não o rei. Se a bebida estivesse envenenada, morria o copeiro, não o rei. Uma perguntinha básica: alguém aqui está querendo esse emprego? Levanta a mão. Resultado: era muito bem paga. E além disto, o copeiro tinha acesso direto ao rei e à família real. Se nós analisarmos do ponto de vista do estado em que Neemias se encontrava, ele estava muito bem, estava bem empregado, tinha acesso ao rei e morava na corte. Entretanto, no capítulo de número 1 do livro que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Neemias recebeu a visita de um parente seu, chamado Anani. E quando Anani veio de Jerusalém, a capital do império, e Neemias perguntou-lhe como estavam os habitantes de Jerusalém, Anani respondeu: a cidade está destruída, o templo foi incendiado, tudo foi saqueado, o túmulo dos nossos pais está em abandono, a muralha de Jerusalém foi destruída. A Bíblia Sagrada diz que Neemias começou a chorar, e ele orou e chorou, segundo os estudiosos, por cerca de 4 meses, acerca de Jerusalém e da condição que Jerusalém estava. Depois de 4 meses orando, chorando, jejuando, Neemias comparece diante do rei para o seu serviço, e ele está emagrecido, o seu semblante está decaído. Então o rei Artaxerxes Longímano, conhecido como Xerxes, que na Bíblia é chamado de Assuero,
O rei perguntou a Neemias por que o seu semblante estava abatido. Só para destacar e você entender, Assuero não era um nome, não um nome próprio. Assuero era um título dado aos reis da Pérsia, assim como Faraó aos reis do Egito, César aos reis e imperadores de Roma, e assim por diante. Quando Assuero pergunta a Neemias a razão do seu semblante decaído, Neemias responde: como posso estar alegre em minha alma, se a cidade dos meus pais está em abandono, está destruída? O rei pergunta a Neemias: o que você deseja? O que você quer fazer? E Neemias pede ao rei liberação para voltar a Jerusalém, a fim de empreender a reconstrução da cidade, a arrumação da cidade. E o rei não apenas libera Neemias, como lhe dá cartas para que ele vá e as províncias lhe permitam passar sem lhe atacar, e ele tem a autorização para arrancar árvores, a fim de preparar a estrutura da reconstrução da cidade. É muito interessante lembrar, irmãos, que Neemias é contemporâneo de Esdras. Eles fazem um trabalho simultâneo. No mesmo período de Neemias viveu Zacarias, Ageu, Malaquias, que são profetas que Deus levanta no mesmo período para impulsionarem o povo, ajudar a Neemias na obra que ele vai empreender. Presta atenção, Deus nunca te coloca numa grande missão sem levantar para você companheiros que vão te ajudar a concretizá-la. Provoca o seu vizinho e diz para ele: Deus vai levantar pessoas. Muda a frase e diz assim: Deus vai levantar as pessoas certas. Deus vai levantar as pessoas certas. Então o Senhor levanta Esdras, Ageu, Zacarias, Malaquias, e Neemias chega em Jerusalém. A Bíblia diz, o próprio Neemias diz: eu não contei para ninguém o que Deus havia proposto no meu coração realizar. E ele diz que se levantou pela madrugada e circulou Jerusalém. Ele queria ver a condição que estava a cidade e quais eram os fatores mais críticos da sua reconstrução, da sua obra. O texto sagrado diz que Neemias conseguiu arregimentar os moradores de Jerusalém. A obra começou. Em apenas 50 dias, 52 dias, Neemias levantou toda a muralha da cidade, faltando apenas reparar as brechas, ou seja, fechar os locais das colunas e os portões e as portas da cidade. Porém, quando a obra estava avançando, porque até então ninguém cria que a reconstrução seria possível, quando os inimigos percebem que Jerusalém está em movimento e que a muralha está sendo reconstruída, eles se levantam. Os inimigos que se levantaram contra Neemias não eram inimigos quaisquer. Aqui no capítulo 4 ele cita Sambalate e Tobias. Sambalate era governador da província de Samaria. O texto diz que ele era descendente de Moabe. Vale destacar que, se o irmão lê Gênesis 19:37, os moabitas eram descendentes de Ló, da sua relação incestuosa com a sua filha primogênita.
Mas presta atenção numa coisa: ele era governador de Samaria. Presta atenção, a oposição é proporcional ao tamanho da obra que você está realizando. Anota isso se você estiver anotando. A oposição é proporcional à obra que você está realizando. Além de Sambalate, se levanta Tobias. Tobias era o comandante do exército de Samaria, era um general, era uma autoridade militar. Sambalate diz: nós vamos permitir que eles edifiquem os muros? Eles vão conseguir levantar das cinzas uma cidade que já foi aniquilada? Tobias diz: deixa rolar, ainda que eles levantem o muro, será tão fraco que até o vento de uma raposa passando vai derribar o muro deles. Há um outro opositor que só é citado no capítulo de número 3, no capítulo 6, chamado Gesem. Gesem era governador dos arábios e também se uniu a Sambalate e a Tobias para impedirem a realização da obra. Entretanto, a Bíblia diz que apesar da oposição, a obra se concretizou. A obra foi terminada. A história de Neemias, o seu problema com Sambalate, Tobias, Gesem, revela para nós que toda oposição à obra de Deus será vencida. Eu vou repetir porque você não ouviu, e essa é uma palavra profética: toda oposição à obra de Deus será vencida. Mas o que eu quero, e pode aplaudir, fique à vontade, o que eu quero analisar com os irmãos nesta noite é a estratégia que foi usada para tirar Neemias do foco, para tirar o povo de Jerusalém do alvo da construção da cidade. E devo te alertar que as estratégias que o adversário tem usado comigo, contigo, são mais ou menos as mesmas, tanto na nossa vida particular, quanto no nosso ministério e na obra que nós desenvolvemos. Então, eu quero que você entenda e perceba táticas, planos, artifícios que Satanás tem utilizado para te tirar do plano divino, do propósito divino. A primeira proposta do inimigo nesse texto aqui é a proposta de desânimo. Diga comigo, desânimo. Sabe, eu estava estudando sobre isto hoje e cheguei a uma percepção que eu jamais havia notado. A palavra desânimo vem do latim desanimus e significa sem alma. É quando Satanás ou o inimigo consegue ferir a tua alma de tal modo que você fica sobressaltado, você perde o contato com as suas emoções, não tem mais disposição de gerenciar nem a si mesmo. O desânimo se aplica quando nós sentimos a falta de vontade de fazer aquilo que normalmente desenvolvíamos com total afinco, seja trabalhar, conversar, servir. A depender do nível do desânimo, até a comida enoja.
Você é tomado de um sentimento que parece preguiça, mas não é, é falta de força, falta de vontade. A tua alma foi roubada, você perde o estímulo, a motivação, é tomado por desalento e esmorecimento. O nosso adversário tem atuado com desânimo contra a vida de muitos de nós, e em muitas ocasiões. Você perde o ânimo em relação à igreja, perde o ânimo em relação ao serviço, perde o ânimo em relação ao chamado, perde o ânimo em relação ao trabalho, perde o ânimo em relação ao casamento. Você perde a vontade de fazer aquilo que antes te apetecia, te encantava, te apaixonava. Veja que no capítulo 4, versículo 1 a 3, que nós acabamos de ler, a tática do inimigo é desanimar a Neemias e os seus companheiros, dizendo: como é que vocês vão resgatar uma cidade que está em cinzas? Como vocês vão construir uma muralha que foi destruída e que as pedras foram queimadas? Mesmo que vocês consigam, será tão fraca que até uma raposa derriba. É uma estratégia clara do nosso adversário tirar de nós a alma, a vontade. Muitas vezes uma palavra te sequestra o coração. A palavra muitas vezes vem do cônjuge, do sócio, de um amigo, que não acredita na possibilidade de sair das muralhas caídas. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, quando o Senhor falou comigo, que iria me levantar, iria me usar, e me levaria a nações da terra. Quando terminou a vigília, um amigo meu chegou para mim e disse assim, nós morávamos em Rodelas na época, meu pai pastoreava em Rodelas, e o amigo meu disse assim: tu acha mesmo que Deus vai te tirar desse fim de mundo e te levar para algum lugar nessa vida? São palavras como estas que te roubam a visão, que roubam a semente que o Senhor terminou de lançar no teu coração. E é interessante, o desânimo rouba a fé, o desânimo rouba a expectativa, o desânimo te leva inclusive a questionar as promessas de Deus. Números capítulo de número 13, lá no versículo de número 25 a 29, quando Moisés enviou 12 príncipes para espiarem a terra de Canaã e trazerem notícias dela acerca das características da terra, a Bíblia Sagrada diz que 10 deles trouxeram palavra de desânimo ao povo. A terra é boa, mana leite e mel, mas os moradores da terra são gigantes, nós não temos condição de enfrentá-los. E a Bíblia diz que com aquela palavra de desânimo, eles inflamaram o coração do povo. Presta atenção nisso. Aquela geração inteira perdeu o direito de entrar em Canaã e morreu no deserto, por causa do desânimo que os 10 espias lhes trouxeram. É preciso tomar muito cuidado, porque o desânimo tem o poder de tirar de nós o alinhamento com as promessas divinas. Por que eu vou para a igreja? Fazer o quê? Por que eu vou pregar hoje? Para quê? Por que ir para o trabalho? Por que querer restaurar o casamento? Por que querer inverter, reverter o quadro da minha empresa, da minha companhia? Você perde a capacidade de se esforçar
quando o desânimo prevalece. E o incrível é que na maioria das vezes quem está do teu lado não compreende o teu desânimo e te julga, te censura, te cobra, porque não compreende que você está morgado no caminho. Mateus capítulo 15, lá no versículo de número 24, a Bíblia diz que uma mulher sirofenícia, a sua filha está em casa endemoniada. Marcos diz no mesmo relato que ela deixou a filha presa em casa, e ela vem clamando a Jesus e dizendo: tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Os discípulos, em vez de ficarem quietos, já que não estavam em condição de interceder, começam a dizer a Jesus: manda essa mulher embora, ela está gritando atrás de nós. Talvez o seu desânimo seja por causa de um problema com um filho, com uma filha. E o mais incrível, na medida que você busca a Deus, quem deveria orar contigo diz para você que não tem jeito, diz para você que não vai recuperar. Lembra dos amigos de Jó? Tem amigo que são iguais aos de Jó. Bildade olhou para Jó e disse assim: teus filhos tinham que morrer mesmo, porque eles eram ímpios, iníquos. Imagina uns amigos desse quilate. Isso desanima, tira a vontade, rouba a paixão. Porém, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Dá uma provocada no irmão do seu lado aí, por favor, e diga para ele: anime-se, Deus está no controle, tenha ânimo. Diga só isso: tenha ânimo, tenha ânimo, aleluia. É incrível como, presta atenção, Satanás tentou desanimar a Jesus. Vou repetir: Satanás tentou desanimar a Jesus. Se ele tentou desanimar ao Cristo, tu acha que ele não vai te abordar? Mateus 16, 21, 22, Senhor, tem pena de ti mesmo, para de falar isso, essa conversa de cruz, não, para com isso, tem misericórdia de ti. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu não pensas nas coisas que são dos céus, mas nas que são da terra. É por isso que o compositor sacro diz assim: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Não desanima. Esse desânimo que está roubando o teu coração, sobressaltando a tua alma, tirando a tua vontade, é o nosso adversário te atacando com nuvens densas para sugar a tua força. Mas tenha ânimo. Salmo 84 diz que o justo vai de força em força. O Senhor te fortalece, o Senhor te aquece, o Senhor te abastece, o Senhor te patrocina, o Senhor te cobre, o Senhor te ajuda, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. O segundo ataque do inimigo, a segunda proposta é de medo. Você vai vencer o desânimo. Meu Deus, só 2 pessoas concordaram. Eu vou repetir que é para eu dar uma segunda chance. Você vai vencer o desânimo. O adversário vai querer te amedrontar, vai te ameaçar, vai rosnar contra a sua vida. Neemias capítulo de número 4,
versículo de número 7, coloca um pontinho no texto, fica atento, porque você pode estar sob um desses tipos de ataque. Neemias capítulo 4, versículo 7 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas começavam a tapar, iraram-se sobremodo, versículo 8, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar a Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Olha o versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares se voltavam contra nós. Você já sentiu medo de fazer algo que faz parte do seu propósito e da sua trajetória? Deixa eu te falar. A pandemia passou. Na pandemia eu preguei como nunca. E eu preguei com a igreja vazia, como se estivesse pregando num estádio lotado. Preguei na sala de mídia uma certa feita de forma tão fervorosa, que Johnny chegou no estacionamento da igreja e ouviu eu pregando na sala de mídia e falou: a sala deve estar cheia. Quando chegou lá só estava eu e Timóteo. Quando as coisas voltaram ao normal, eu estava pregando um dia no culto em Salvador, e ao final do culto eu recebi a mensagem de um pastor amigo. Ele é um bispo anglicano. Esse pastor é psicólogo, psiquiatra e psicanalista. E ele me escreveu e disse assim: eu estava no culto hoje à noite. Eu disse para ele: como eu não te vi? Ele disse: eu não fui para você me ver, eu fui para lhe analisar. Eu até brinquei e falei com ele: isso é pecado, ficar analisando os outros enquanto prega, não vale. E ele disse assim: se cuide. Todos os líderes que suportaram o período da pandemia sem desânimo, trouxeram sobre si uma sobrecarga tão grande, que em algum momento eles poderão sucumbir nas próprias emoções. Faça um acompanhamento, analisa como você está. Mas eu estava bem, e eu não tinha que me preocupar com a análise dele, não senti nada, a não ser no dia do Covid, quando eu tive Covid, que eu me vi doido, quase que o anjo abre a porta. Mas eu estava bem. Porém um dia eu estava pregando em Recife, um sábado à tarde. Me ligou um pastor amigo de São Paulo e disse: preciso de você em São Paulo amanhã pela manhã, venha me socorrer. E eu disse: tudo bem, eu irei. Não foi tão simples, eu tentei argumentar, mas a necessidade dele era de fato séria, e eu embarquei para São Paulo. E durante o voo eu estava lendo um livro, e de repente eu percebi que eu não estava conseguindo ler, porque as minhas mãos estavam tremendo demais. Quando eu olhei para a minha mão, eu estava com a mão suada, gotejando em cima da mesinha do avião. Parei, olhei para mim e vi que eu estava debaixo de uma nuvem de pavor, de desespero. Eu acendi a luz de alerta, chamei a comissária e disse para ela: olha, eu viajo de avião há pelo menos 30 anos, nunca tive problemas, mas eu acho que eu estou numa crise de pânico. Ela disse: o senhor toma o quê? Eu disse: não tomo nada, nunca tive. Não tomo nada, nunca tive. O senhor tem alguma coisa aí? Eu disse: tenho um tônicozinho de melissa, que eu tinha comprado, porque alguém me disse que ajuda uma gotinha para você dormir mais rápido, ter um sono mais tranquilo. Comprei um tônico de melissa, nunca tinha usado, estava lá na mochila. Ela pegou minha mochila, me deu o tônico, eu abri, quebrei o lacre e virei todo na garganta. Mas quem disse que serviu? Já estava num nível que eu não tinha mais controle.
Ela mandou os passageiros mudarem de lugar, os que estavam na mesma fila que eu. Um comissário sentou na janela, um sentou no corredor, me colocaram ao meio, me seguravam nas mãos e as mãos tremiam descontroladamente. Uma hora de voo que restava virou um dia. Quando pousou, eu estava em desespero. Saí do avião querendo correr. Me levaram para um atendimento médico, me deram um calmante, mas a enxaqueca tomou conta de mim o resto do dia. E a grande batalha não é passar o dia, a grande batalha agora é me perguntar como eu entro no avião para voltar para casa. É um nível que você não domina, que você não tem controle. O médico da companhia me medicou, vim embora, mas fiquei alguns meses, e em algumas ocasiões eu cheguei na porta do avião e simplesmente não consegui entrar e voltei. E em uma ocasião eu dei uma crise de choro no corredor de embarque, que eu não tive condição de seguir viagem. É quando o medo toma conta de você. Você já teve medo? Diga, nesse nível não, pastor. São ataques, são fragilidades, são batalhas que você enfrenta. E o incrível, o medo tem o poder de potencializar o inimigo. Quer ver um exemplo? Quem tem medo de barata, levanta a mão. Olha aí, ó. Imagina o tamanho do povo que tem medo de uma baratinha, bonitinha, envernizadinha. Quem tem medo de rã? Olha aí, ó. Peça uma explicação e essa pessoa não vai conseguir te explicar. Mas o medo que eu estou falando aqui vai além. Não é pavor, não é fobia. É quando o adversário decide te parar pelo medo. Aí você não consegue sair de casa. Você não consegue fazer o que fazia normalmente. Você não consegue dormir à noite. Levanta na madrugada apavorado. O inimigo te diminui para prevalecer contra você. É o que Golias tenta fazer com Davi. Não tem homem em Israel. Me mandaram um moleque. Eu vou dar o teu corpo para as aves de rapina. Eu vou dar o teu corpo para os abutres. É a tentativa de amedrontar a Davi. Mas Davi diz: eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Preste atenção. Por causa do desânimo, uma geração inteira de israelitas foram tomados pelo medo e não conseguiram sair do deserto. O medo te aprisiona naquilo que você mais teme. O medo te aprisiona naquilo que você mais teme. Quando você foca no medo, você perde a visão de Canaã e fica olhando para o gigante. Mas recebe esta palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não terei medo de nada. Não terei medo de nada. Olha o Salmo 91. Deus
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz aí para o seu vizinho: descanse, descanse. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu vou repetir para ver se você entende. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás, não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Vou repetir: não temerás espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O inimigo quer te parar pelo medo. Você vai vencer. A terceira proposta do adversário contra Neemias está no capítulo 5. Já que Neemias venceu o medo, venceu o desânimo, agora a estratégia de Sanbalate, a estratégia interna é dividir o povo. Coloca o povo uns contra os outros. Irmão, presta atenção. Nós não somos fracos quando somos atacados de fora para dentro. Nós somos enfraquecidos quando atacamos uns aos outros. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 13, eu já volto para Neemias, que os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. E o texto diz que Abraão chamou a Ló e disse assim: não é bom o que está acontecendo com os nossos pastores. Aí o texto diz assim: os jebuseus habitavam na terra. Por que o texto está falando da briga dos pastores de Abraão e Ló, e de repente diz, os jebuseus habitavam na terra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Simples. Os jebuseus eram uma nação inimiga dos hebreus. Habitavam na mesma região, no mesmo ambiente geográfico. E eles estão vendo Abraão e Ló, os pastores de Abraão e Ló brigando. Abraão percebe que aquilo estava enfraquecendo a posição dele em relação aos jebuseus. Os jebuseus iriam se sentir à vontade para atacá-los a qualquer momento, porque eles estavam divididos. Então Abraão diz assim: é melhor separados, mais sólidos, do que juntos e trincados, porque essa trinca fará com que os jebuseus pelejem contra nós e prevaleçam. A nossa falta de unidade favorece demais a estratégia do adversário. A nossa falta de unidade favorece sobremaneira o nosso inimigo. Por isso que no capítulo 5 Neemias percebe, está havendo uma guerra civil. As famílias ricas de Jerusalém estavam emprestando dinheiro às famílias pobres e cobrando juros altos. É só ler do capítulo 5, versículo 1 ao 5. Olha bem para mim. Até Neemias havia emprestado dinheiro, cobrando juros. Ele diz aqui:
Os pobres não estavam conseguindo pagar. E começou a nascer uma revolta no coração deles. Neemias chega a dizer: também eu. Uma prática interna gerou divisão no processo, e os inimigos estavam vendo. Então Neemias reúne todo mundo e diz assim: vamos mudar isto. Quem emprestou dinheiro, perdoe a dívida. Transforme isto em ajuda àqueles que são mais fracos, porque o Senhor trará a recompensa, o Senhor abençoará. Do capítulo 5, versículo 1, até o versículo de número 5, o que nós temos é a reclamação dos pobres, reclamando, queixando da atitude dos mais ricos. No versículo 7, Neemias diz que os nobres e os magistrados não queriam concordar que a dívida fosse liberada, mas ele toma a decisão de fazer disso um decreto. É impossível vencer quando nós internamente estamos pelejando uns contra os outros. Na verdade, quando nós guerreamos uns contra os outros, Satanás não precisa se dar o trabalho de nos atacar. Ele só precisa assistir à nossa idiotice e esperar que nós mesmos nos acabemos uns contra os outros. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 20, ele diz que as facções, partidos e divisões são obras da carne. Você toma santa ceia, mas você fala mal do outro. Você prega, mas você fala mal do irmão, não gosta do irmão. Eu não sei o que as pessoas pensam de vida espiritual. Elas acham que podem desfrutar da operação do Espírito Santo agindo de qualquer maneira e se esquecendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Provoca aí o seu vizinho e diz para ele: você não pode me atacar, você não pode guerrear contra mim. Toda divisão tem que ser vencida, é tática do inimigo. Eu acho engraçado, Feira de Santana tem aproximadamente 700 mil habitantes. Vamos trabalhar com a hipótese que nós tenhamos 150 mil evangélicos na cidade, 20%. Evangélicos, 150 mil evangélicos, 20%. Mas eu preciso que você entenda, ainda temos 550 mil pessoas que não professam a fé cristã, evangélica, protestante. Vou ser bem específico. Existem alguns que se declaram cristãos, é bem verdade, mas entre os chamados cristãos estão aqueles que usam drogas, que se prostituem, que cometem crimes, que na hora que comete um assassinato faz o sinal da cruz, é chamado de cristão, que oferecem oferendas a entidades malignas, também são chamados de cristãos. Alguns desses chamados cristãos estão nos presídios, são presidiários. Alguns dos chamados cristãos são chefes do tráfico, da prostituição. E nós, em vez de ganharmos almas para Jesus pelo poder do Evangelho, para transformá-los pelo poder do sacrifício da cruz, estamos disputando para ver quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz o melhor evento, quem cresce mais. Que tipo de cristianismo é este? Que tipo de cristãos somos?
Que modelo de igreja queremos ser? Nós precisamos entender: Satanás quer dividir a sua casa, Satanás quer dividir a sua empresa, Satanás quer dividir o departamento da igreja onde você serve, Satanás quer dividir a tua própria alma. Mas nesta noite nós profetizamos e declaramos o Salmo 133, que o orvalho de Hermon seja derramado sobre a nossa vida, que o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, seja derramada sobre a igreja do Senhor Jesus. Só quem pode dá glória a Deus e louva, engrandece a Jesus. Eu não quero que você ouça a minha pregação e vá para casa sem se incomodar. Alguma coisa tem que mudar em nós. É preciso que a nossa postura mude, que a nossa mentalidade mude. A quarta proposta do diabo para Neemias. Você vai entender que essas propostas vêm contra você. Aproximação. Eu tentei te desanimar, não consegui. Tentei te vencer pelo medo, não deu certo. Coloquei vocês para brigarem um contra os outros, vocês descobriram. Tive um sonho essa semana. Voltando aqui para o ponto da divisão. No sonho que eu tive essa semana, eu estava nessa posição aqui no púlpito, mas eu não estava pregando, eu estava apenas segurando o microfone, como se eu fosse dirigir o culto. E passou aqui na frente do púlpito uma galinha, mas em vez de penas, ela tinha cristais, pontiagudos, como agulhas. Ela não fez nenhuma bagunça, mas eu me revoltei com a presença dela e pulei em cima dela e consegui pegar pelos pés. Quando ela virou para mim, o bico também era cristal, e a galinha disse assim: agora eu vou embora, me solta, você me descobriu. Eu disse: vai não. Levantei com ela pendurada, cheguei ali no estacionamento, joguei por cima do muro. E eu ouvi quando os cristais quebraram no calçamento do outro lado. Mas aí eu lembrei, se eu não quebrar os cristais todos, ela vai para outra igreja. E eu corri, saí por aquele portão de pedestre e consegui pegar ela de novo e comecei a batê-la no chão, quebrando cada cristal. Quando ela estava completamente despenada, sem nada, partiu correndo desnorteada, porque os cristais estavam todos quebrados. É preciso que você entenda que muitas vezes Satanás simplesmente passeia como galinha de cristal, causando bagunça e estragando a obra do Senhor Deus. Diga comigo em nome de Jesus, diga assim: em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de divisão, de contenda e de perturbação na obra de Deus. A quarta proposta, aproximação. Já que eu não te venci pelo desânimo, pelo medo, pela divisão, não gosto de você, mas seja meu amigo. O inimigo vai sempre, quando não te vence pelo medo, pelo desânimo ou pela divisão, vai querer fazer uma aliança com você, para ter acesso à tua casa, para ter acesso à tua mesa, para ter acesso à tua intimidade, para poder te golpear de perto, já que de longe ele não conseguiu. Observe o seguinte, a Bíblia diz em Neemias, capítulo de número 6,
Está escrito do versículo 1 ao 4 assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer a mim: vem, vamos fazer uma reunião juntos, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer o mal. Chamaram Neemias para uma conferência: vamos fazer um pacto, vamos nos unir. Mas na verdade Neemias disse: eles queriam me fazer o mal. E eu lhes enviei um mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Diga comigo: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Fala com mais vida: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Quando você vê que o seu pastor não desceu, é porque o seu pastor tem consciência da obra que ele está fazendo. Entenda isso. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Não faça aliança com o inimigo. Só que muitas vezes você se engana, porque o inimigo vem com cara de cachorro que caiu da mudança. Aí você pega o cãozinho tadinho e coloca dentro de casa. Só que ele não tomou a vacina da raiva. Daí a pouco você é atingido. Josué caiu nisso, gente. Josué capítulo 9, no versículo 3 a 21, a Bíblia diz que Josué fez aliança com os gibeonitas, sem consultar ao Senhor. E os gibeonitas eram a próxima nação que Josué teria que derrotar. O inimigo vai sempre tentar infiltrar no teu ambiente. Vai querer um emprego na tua empresa, vai querer um lugar na tua mesa, vai querer ir tomar café contigo, vai querer viajar no teu carro, que é para ouvir a tua intimidade, é até para aparecer com você, porque depois que ele falar alguma coisa de você, as pessoas vão acreditar, porque afinal de contas andava contigo. Presta atenção, eu não sei se vocês viram, viralizou um vídeo aí uns meses atrás, de uma reunião de algumas pessoas do satanismo. E nessa reunião, uma moça diz assim: a melhor maneira de infiltrar nas igrejas é se candidatando ao ministério infantil, porque toda a igreja está querendo pessoas para cuidar das crianças. Então você chega lá, finge que é membro da igreja, se torna membro, pede para atuar no departamento infantil, e ela ainda diz assim: ninguém vai lá ver o que está sendo ensinado. Ela ainda diz isso. Amanhã eu tenho reunião com a equipe infantil, porque esse é um fator que não pode ser ignorado. Ela diz assim: é só lá na salinha você ensina, você não alcança essa geração, mas doutrina a próxima. Aproximação. Cuidado com quem você leva na sua casa, cuidado com quem você coloca no seu carro, cuidado para quem você conta os seus problemas. Vigia. Hoje na mesa eu estava me lembrando de um fato que me ocorreu há alguns anos atrás. Há uns 16, 17 anos atrás. Eu recebi no gabinete da igreja uma senhora que veio de um outro país.
E ela disse assim: eu aceitei a Jesus através da transmissão dos seus cultos, e eu vim aqui para confirmar a minha decisão por Cristo. E aquela mulher permaneceu vindo e participando de cultos na igreja durante uns 4 anos seguidos. Anualmente ela vinha. No último ano que ela veio, ela colocou na mesa do gabinete da igreja um talão, mas não era um talão de cheques comum. O nosso talão de cheque vem com 20 folhas. O talão que ela me trouxe parecia um caderno. Em cada folha tinha 5 folhas de cheque e 20 no total, 100 folhas de cheque, capa preta, Bank of London, um talão de cheques do Banco de Londres. As 100 folhas estavam assinadas, as 100. E ela disse: vou deixar com o senhor. Quando o senhor precisar usar, não precisa ligar para perguntar se pode e nem perguntar quanto. Use. Está coberto. Está pago. Esse talão ficou guardado numa pasta minha por uns 5 a 7 anos. Nunca usei uma folha. Rasguei depois desse período, dei fim, e repito, nunca usei uma folha, nem para comprar uma coxinha no aqui e acolá. Eu até comentei na mesa hoje, não lembro o assunto que a gente estava tratando, que eu falei assim: ainda bem que ela não colocou esse bendito talão em certas mãos. Porque se ela colocasse essa porqueira desse talão em certas mãos, tinha entrado cheques em valores. Mas presta atenção, não deixa o adversário encontrar em você ponto vulnerável para se aproximar tão confortavelmente. O que eu quero dizer com isso, por que eu citei esse exemplo? Porque essa irmã, nova convertida, deu um voto de confiança do tamanho desse prédio no pastor. Se o pastor comesse pipoca de encruzilhada, tinha feito uma bagunça na vida dela. Vigia para quem você empresta seu cheque. Vigia para quem você empresta seu cartão. Vigia a quem você vai ser fiador. Vigia quem você coloca na tua mesa para comer o teu pão. Vigia quem entra no teu carro, quem você vai contar que você está brigado com a tua mulher, brigado com o teu marido. Vigia, não deixa Satanás te ludibriar pela aproximação. O inimigo, presta atenção, cobra muda de pele, mas continua sendo cobra. Desculpa o radicalismo. Rato não vira coelho. Abelha não vira beija-flor. Você tem que entender que há males que estão na natureza do inimigo. Se ele não for moído, esmagado. Tem gente que só muda se morrer. Estou mandando matar ninguém não, tá? Eu estou parafraseando um texto bíblico. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não produz. Tem gente que tem que passar pela olaria, ser esmagado, amassado, pisado, Deus tratar, sacudir, mexer na velha natureza, transformar. Quando estiver transformado, você ainda vai olhar e vai dizer assim: deixa Jesus começar a mostrar os frutos da transformação. Por quê? Porque se aproximou para te alcançar. E eu estou falando do que eu entendo.
Quantas vezes, na minha ingenuidade idiota, deixei gente se aproximar ao ponto de conseguir me acertar de perto. Mas o Senhor vê tudo e responde a todos. Diga comigo assim: o Senhor vê tudo e responde a todos. Já vou terminar. A quinta proposta do inimigo: calúnia. Já que você não fez amizade comigo, já que você rejeitou se reunir comigo, já que você não me deu a oportunidade, aí no versículo 5, capítulo 6, versículo 5, então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: ouvimos dizer entre os povos, e Gesem também ouviu, que tu e os judeus estão planejando uma revolta contra o império, para edificares o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Presta atenção nisso. Sabe por que Jerusalém caiu? Babilônia não derribou Jerusalém quando entrou. Babilônia entrou em Jerusalém, conquistou a cidade, destituiu o reino, levou o rei para a Babilônia e colocou um governador. Aquele governador foi assassinado 3 meses depois. Um novo rei assumiu o trono, e 10 anos depois, aquele rei provocou uma revolta contra a Babilônia. Aí Nabucodonosor vem com gosto de gás e passa fogo em Jerusalém. Essa acusação de Sambalate é grave, porque Sambalate está dizendo: eu vou mandar dizer ao rei Nabucodonosor, vou mandar dizer ao rei Medo-Persa que você está planejando uma revolta em Jerusalém. O que ia acontecer? Neemias seria morto, Jerusalém seria atropelada outra vez. A calúnia é grave, a calúnia é séria. Neemias sabia a gravidade da ameaça que ele estava sofrendo, mas Neemias ora, e na oração Neemias diz assim, versículo 7, ele diz assim: tu pusesses profetas para pregarem que tu és rei em Jerusalém. Aí Neemias diz no versículo 8: eu mandei dizer-lhe, tudo que dizes é invenção tua, tu estás mentindo. O adversário sempre vai tentar te desanimar pela calúnia. Você vai perder a vontade, porque a maior desgraça da calúnia é que ela não tem pai, não tem mãe, e o caluniador nunca senta para mostrar a base da sua acusação. Presta atenção, disseram que Jesus era glutão. Ser glutão na cultura judaica era como se assentar em orgias, participar de festas de orgias. Chamaram Jesus, dizia que Jesus comia com publicanos e pecadores, que ele frequentava a boca do lixo da sua época, que ele comia e bebia com publicanos e prostitutas em geral. Mas Jesus permaneceu focado no Gólgota. Deixa eu te explicar uma coisa. Esses dias eu me deparei com um pastor que abandonou o ministério, veio aqui, estava aí no meio da igreja. Depois do culto ele me procurou e disse: abandonei o ministério e não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente. Eu não abandonei Jesus, pastor, mas eu não quero crente perto de mim. Eu vim aqui porque Deus tem falado comigo através da sua palavra. Eu fui muito caluniado, eu não suportei. A minha mulher entrou em depressão. Aí na hora que ele estava falando, a irmã que o trouxe bateu no meu ombro e disse assim: conversa com ele, pastor, porque o senhor pode aconselhar ele. Não desanima, porque Satanás armou contra você. Deus não é menino. Diz aí para o seu vizinho: Deus não é menino. Ele está vendo.
A Bíblia diz que Jesus, quando injuriado, não injuriava, entregava-se àquele que julga retamente. Sacode o vizinho de novo, fala com ele assim: você vai vencer. Desanima não, você vai vencer. Deus é contigo. Deus está com você nessa batalha. Já estou terminando. Eu só quero que você entenda que são estratégias que Satanás está usando contra você. Eu atendi um pastor um dia desse, que ele falou assim: fui acusado de agressão física contra a minha mulher. No tribunal o juiz me deu voz de prisão. Pastor, eu nunca nem pensei em agredi-la. Eu nunca agredi a minha mulher nem por pensamento. Mas quando eu ia saindo do tribunal para ser preso, o juiz fez uma pergunta. E na pergunta, a minha acusadora caiu em contradição. Porque eu fui para o tribunal em jejum. Eu passei a noite de oração, pastor, e eu disse a Deus: o Senhor me viu, o Senhor sabe, e Deus me deu livramento, pastor, já na linha da algema. Diz aí para o seu vizinho: Deus vai te dar vitória. Qualquer que seja a área onde você esteja sendo abordado pelo adversário, Deus vai te dar vitória. Não caia, não desanime, não morra. Deus está vendo e Ele é fiel e poderoso para te ajudar. Eu termino sem comentar, dizendo mais duas estratégias para você entender. A sexta é infiltração. Mais do que se aproximar, o inimigo vai querer entrar no teu habitat, vai querer fazer amizade com você, está no teu dia a dia. Números capítulo 6, versículo 10 a 13, e eu não vou ler. A Bíblia diz que Sambalate contratou profetas, pagou profetas, subornou profetas. Neemias 6, 10 a 13. Subornou profetas para dizer a Neemias: te esconde no interior da casa do Senhor. Te esconde no lugar santo dos santos, para que você não seja morto. Neemias vai e diz assim: eu entraria no lugar santo dos santos. Neemias lembra que Uzias morreu de lepra, porque entrou no lugar santo dos santos. Aí Neemias diz assim: eu entrar no lugar santo dos santos, eu sou governador, eu sou estadista, eu sou construtor, eu não sou sacerdote. Se eu fizer isso, eu pecarei contra o meu Deus. E aí, depois Neemias diz que ele mandou averiguar e descobriu que Sambalate havia subornado profetas para lhe enganar. Irmão, presta atenção numa coisa. Só quem já teve tempo sem fazer nada vai entender o que eu estou falando. Você já viu gato correndo atrás de rato? Já percebeu que quando o gato pega o rato, ele faz um estardalhaço, mas ele pega o rato. Mas ele não pega e come na hora. O gato brinca com o rato, lambe, dá umas mordiscadinhas assim carinhosas, empurra com a pata direita, como se dissesse: está liberado. Aí puxa com a esquerda, como se dissesse: senti saudade. Aí passa a cauda no rato. Tem um momento que o rato fica tão à vontade, que ele fica com as perninhas para cima.
Aí o gato lembra da fome. Quando o gato lembra da fome, não dá tempo correr mais. Presta atenção. Satanás nunca vai infiltrar na tua vida, na tua casa, e não é só o diabo não, tem gente também que é inimiga, nunca vai infiltrar na tua casa te ameaçando, vai se aproximar como amigo, e você vai baixar as armas. Essa é uma estratégia tão comum, que os investigadores da polícia utilizam para arrancar confissões dos seus investigados. Entende? Você precisa ficar atento com a infiltração. Quando Balaão não conseguiu amaldiçoar a Israel, isso está em Números capítulo 25 até o capítulo 27, não dá para ler agora. Números capítulo 25, 26 e 27. E a explicação do texto vem lá no capítulo 31, versículo 16. Presta atenção. Moisés só matou 3 homens na vida. O só aqui, porque Moisés está dentro de um contexto de guerra, tá? Moisés não ia para a guerra. Moisés matou um egípcio, quando morava no Egito. Ele matou Og, rei de Bazã, que é considerado o maior gigante da Bíblia. E Moisés matou a Balaão, o profeta. Por quê? Moisés diz, foi ele quem levou os filhos de Israel a pecarem contra as moabitas, com as moabitas, porque quando Balaão viu que não dava para amaldiçoar Israel, ele chamou Balaque e disse, vou te dar uma ideia. As mulheres de Moabe são famosas pela sua sensualidade, infiltra elas no arraial dos hebreus para seduzir os filhos de Israel, e eles se prostituirão com elas, e se eles se prostituírem com elas, a mão de Deus se voltará contra eles. Você precisa entender que o culto não é blindado, a igreja não é blindada, pessoas de todos os tipos, sortes, propósitos e intenções vêm. É você quem precisa estar blindado. A sua mente tem que estar blindada. O seu coração tem que estar protegido. Diga comigo, na minha vida, na minha casa, na minha vida espiritual, eu repreendo essa estratégia do maligno. Fica de pé, por favor. Última proposta do inimigo: perda da visão. Neemias 4:10 diz assim: os muros já estavam construídos. Tem alguém aí? Os muros já estavam construídos, mas os construtores chegam para Neemias e dizem: não dá para continuar construindo. E Neemias pergunta: como? Por quê? Eles dizem: porque o entulho é muito, tem muito destroço. Eles já tinham construído o muro, e agora eles estão olhando para o entulho. Toda obra tem entulho. Se você olhar para o entulho, você para a obra que você está fazendo. Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas e afundou. Pergunta para a pessoa do seu lado: para onde você está olhando? O entulho é muito. Gente, aqui acolá, presta atenção, eu sou pastor, mas eu sou gente. Como dizem por aí, corre sangue nas veias. Eu tenho emoções. Você sabia que às vezes eu me flagro totalmente desanimado? Você sabia que muitas vezes eu me flagro com medo? Às vezes eu me flagro tão frustrado que dá vontade de parar. Às vezes eu olho para o entulho. E detalhe, e tem gente às vezes que ainda chega e pega um palito de fósforo e abre meu olho e diz assim: olha para o entulho. Porque de vez em quando alguém chega e diz assim, essa semana alguém diz assim: pastor,
O senhor já parou para analisar que para o senhor não vale a pena ficar preso numa igreja? O mundo lhe quer. Alguém chegou e me disse isso. É alguém te mostrando o entulho. Não é que a igreja é entulho, mas na igreja tem entulho. A igreja não é entulho, mas na igreja tem entulho. Outro dia alguém chegou para mim e fez assim: você já parou para analisar que tudo que você tinha, você investiu na igreja? Aí você olha e vê entulho. O outro chega e diz assim: você sabia que fulano falou mal de você e está acabando contigo? Aí você olha o entulho. E você começa a ver tanto entulho que você diz assim: o mar não presta, a praia é suja. Gente, a praia de Cabuçu é limpa? Não? Ok. Se a praia de Cabuçu é suja, não significa que o oceano é sujo. Você tem que entender que existe um lugar que alguém não cuida, mas o todo não cumpre a mesma lei, não cumpre a mesma regra. Você se decepcionou com uma praia? Encontrei um camarada esses dias, ele estava comigo, ele fez assim: no dia que eu fizer turismo, nunca vou para o Nordeste, prefiro ir para a Europa. Eu falei: por quê? Porque eu fui na cidade X e não suportei. Eu não vou dizer o nome da cidade, que é para eu não estar arrumando problema. Aí eu disse assim: você está transformando o Nordeste numa cidade. Aí eu disse para ele: você já foi em Salvador? Não. Maceió? Não. Recife? Não. João Pessoa? Também não. Fortaleza? Pelo menos Fortaleza? Não, nunca fui. Maragogi? Não, nunca fui. Você não conhece o Nordeste? Entende? Você se decepcionou com algo ou com alguém, porque na igreja pode haver entulho. Nós estamos em reforma, gente. Tem buraco ali do outro lado, para todo lado. Tem entulho, está me irritando às vezes, porque você chega e sente cheiro de poeira. Tem entulho. Mas diga assim: estamos em reforma. Agora vira para o seu vizinho e diz assim: eu estou em obras. Obra tem entulho, gente. Olha para seu marido, para sua mulher, que tem hora que se irrita com você, e diz para ele: meu filho, eu estou em obras, eu estou num processo de transformação, eu não sou completo. O telhado está sendo mexido, a instalação também, as tubulações estão sendo mexidas, e de vez em quando pode até aparecer barata, porque nós vamos cavar, e aí pode ter um cano estourado, mas daqui uns dias a obra estará completa. Olha o que a Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, a completará. Não perca a visão. Não perca a visão. Eu vou repetir: não perde a visão. Eu queria que vocês vissem o que eu vejo. Se vocês vissem o que eu vejo, mesmo desanimando, mesmo entristecendo, vocês iriam dizer como Moisés: eu não arredo de estar na tua presença, eu não vou abrir mão do propósito. Aleluia. Deus tem coisas grandes para fazer. A minha oração agora por cada um de vocês é a oração que Eliseu fez por Geazi. Eliseu ora por Geazi e diz assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que ele veja. Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, eu quero te pedir pelos que estão aqui, pelos que estão em casa, por aqueles que estão sofrendo ataques de desânimo, de medo, de divisão em casa, na empresa, na família, no departamento da igreja.
Eu clamo por aqueles que estão vivendo, Senhor querido, a consequência de uma aproximação não vigiada, por aqueles que estão sofrendo calúnias, por aqueles que estão sofrendo a infiltração de alguém que entrou para maquinar o mal. Sim, Senhor, o Senhor me mostra gente que recebeu presente consagrado a entidades malignas, gente que comeu comida oferecida com um propósito a entidades malignas, gente que por causa de tudo isso perdeu a visão, só vê entulho no casamento, entulho no emprego, entulho na empresa, entulho na igreja, entulho na família. Faz essa pessoa enxergar, Senhor, que não existe obra sem entulho. É melhor entulho de uma obra que está sendo realizada do que o ambiente aparentemente arrumado, com ratos no sofá, baratas na cozinha, aranha debaixo da cama. Eu estou, Senhor querido, te dizendo algo muito sério e o Senhor conhece. Limpa, limpa, limpa a casa, a empresa, a família que foi contaminada. Limpa. Faz o teu servo entender, Senhor, que aquele amigo que vai pedir para se afastar, ou que vai se afastar em silêncio, é o Senhor mandando ir, porque o Senhor vai levar o teu filho a uma nova etapa, o Senhor vai levar a tua filha a uma nova etapa. O sócio que pediu o rompimento da sociedade, é o Senhor mandando ir, porque às vezes é preciso que Ló se vá, para que Abraão enxergue o seu lugar. Mas não deixa, Senhor, que nós percamos a batalha para o desânimo, para o medo, para a contenda, para a calúnia, para a infiltração. Não. Nós somos o teu povo e nós recebemos a autoridade do céu. Agora, se você puder, ergue as suas mãos aos céus e ora de verdade. Erga a sua voz e ore. Erga a sua voz e ore. Erga a sua voz e ore. O Senhor está te dando uma grande vitória a partir desta oração nesta noite. O Senhor vai abrir os teus olhos. Tem gente aqui que está com decisão tomada e o Senhor vai mudar a tua decisão. Olha o testemunho que eu li no início. Deus vai te dizer que você precisa mudar a decisão. Você queria estar lá, Deus está querendo você aqui. Você queria aqui, Deus está te querendo lá. Você precisa entender que é preciso andar na vontade e no propósito divino. Muda, Senhor. Toma, Senhor, o coração do teu servo, toma o coração da tua serva, e agora gera no teu filho e na tua filha um renovo espiritual que traz conforto, gera conforto, gera paz, tira o turbilhão da alma, gera paz. Em nome de Jesus. Se for possível, estenda a mão em direção à pessoa do seu lado e ore por ela, dizendo ao Senhor: concede paz.
Música